acostumado a falar boa noite, né? Mas bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, amém? Shalom a todos, que você possa se colocar de pé em nome de Jesus. Nós estamos mais nessa manhã, como nós chamamos, manhã da consagração, nós separamos um tempo para a nossa vida, para nós adorarmos ao Senhor, para nós entregarmos nossas primícias ao Senhor, nosso louvor ao Senhor, nossa oração, nossa adoração, a única que é digno de receber toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, o Salmo de número 150, o último Salmo. Salmo de número 150 da Palavra do Senhor. Vamos ter um momento, um tempo com Deus. Salmo de número 150. Graças a Deus por isso. Como está escrito assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e com a flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Quantos tem fôlego aqui? Quantos vieram para louvar o Senhor? Amém, amado? Aleluia, Jesus. O Senhor nos convida para louvar o nome dEle. O Senhor nos convida para estar na presença dEle, podendo bem dizer a Ele, é o único Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que é grandioso. Eu gostaria, querido, de dar abertura orando ao Senhor, apresentando as nossas vidas diante do Senhor, apresentando talvez a sua primeira oração diante de Deus, diante desse Deus que é poderoso, o responsável por nós estarmos aqui, o responsável por dar sentido à nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos, levante também a tua voz e oremos ao Senhor, oremos ao nosso Deus. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, nós mais uma vez, Deus, apresentamos, Pai, em oração a nossa vida diante da Tua presença, apresentamos, Deus, a nossa vida, Pai, em oração diante do Teu altar. Pai Santo, oh Deus, a quem nós oraríamos, Pai, a quem nós buscaríamos, senão o Senhor, a quem nós temeríamos, ó Deus, senão o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nos fez, ao Deus que nos criou, ao Deus que nos tirou, Deus, da perdição, e o Deus que tem, oh aleluia, poder para nos colocar assentados sobre reis e príncipes, para nós testificarmos as Tuas obras, para nós testificarmos, Deus, o Teu poder. Pai Santo, muito obrigado, Deus, obrigado por mais um dia abençoado, obrigado, Deus, pela vida, Pai, obrigado pelo ar que nós respiramos, pelo chão que pisamos, obrigado, Senhor, pela família, Pai, obrigado, oh Deus, por essas portas abertas, e nessas portas, Pai, nós pudéssemos adorar o nome do Senhor, nós pudéssemos bendizer o nome do Senhor. Nós não estamos, Deus, conformados em ser simplesmente cristãos, Pai, mas nós queremos ser cheios da Tua presença, Pai. Nós queremos mais e mais de Ti, Deus. Nós queremos mais e mais da Tua porção para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Deus, em nós. Nós queremos refletir, Deus, a glória do Senhor, Pai, em nós. Assim, Deus, como aquele sol que brilha lá fora, Deus, nós queremos, Pai, refletir a Tua glória, Pai, para que as pessoas olhem para nós, Deus, e vejam, Pai, um diferencial ao nós falarmos, ao nós andarmos, ao nós tocarmos. Oh, Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser Teus, Pai, não porque andamos com um crachá pendurado no peito, dizemos que somos de Jesus, mas porque nós queremos ser parecidos com o Senhor, ser a Tua imagem, Deus, assim como também a Tua semelhança, como está escrito na Tua palavra. Pai, nós estamos aqui para adorar o Teu nome, Deus, para bendizer a Ti, para aprender mais do Senhor, Pai, para abrir nosso coração para Ti, Deus, e dizer: nos enche, Pai, nos enche, Deus, conforme a Tua vontade, e faz, Deus, transbordar nas nossas vidas. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Oh Deus maravilhoso, recebe, Deus, as nossas vidas na Tua presença nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você sabe a letra, levante suas mãos e louve ao Senhor, diga Ele quão formoso,
Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor, quão formoso és, Rei do universo, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória, Senhor, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor, maravilhoso Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar. Pode dizer mais uma vez, quão formoso és, Rei do universo, quão formoso. Declare isso ao Senhor. Faça essa declaração aí. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor, maravilhoso Deus. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar, te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, Senhor, estar em tua presença. Maravilhoso é estar em tua presença, tua presença. Maravilhoso é poder te adorar, te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para te contemplar. Nós estamos aqui, Deus, para te glorificar. Nós estamos aqui, Deus, para adorar o teu santo nome, para adorar, Deus, a tua presença, te adorar, Deus, a beleza da tua santidade, Deus, para que os nossos louvores, Pai, possam chegar até a tua presença, Pai, com um cheiro suave, para que nós possamos, Deus, te adorar com o nosso coração puro, Pai. Deus, tira, Senhor, de nós toda a impureza, Pai, toda a dureza de coração, Pai Santo, toda arrogância, Pai, todo orgulho, Pai, todo ódio, Pai, tira de nós, Pai. Nós queremos despir, Pai, de tudo isso, Pai, diante da tua grandeza, diante do teu poder, Pai. Nós queremos, Deus, que nada, Pai, se mantém, Deus, diante da tua presença, Pai. Que todo ódio, Deus, quando nós chegamos diante do Senhor, cai por terra, Pai. Toda inveja, Pai, quando nós chegamos diante de ti, Pai, tem que ficar para trás. Oh, Deus, porque o teu poder, Pai, supera todas as coisas. A tua palavra santifica, o teu Espírito santifica, Deus. A tua palavra nos renova a cada dia, Deus. Aleluia. Nós queremos te adorar, Deus, nessa noite, nessa manhã, Pai. Oh, Pai, declarando a tua grandeza, declarando que tu és grande.
Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Se você sabe a letra desse louvor, feche os teus olhos. Somente se você não sabe, fica com os seus olhos abertos. Nós possamos declarar a grandeza dele, porque ele é grande, porque ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Fala assim comigo, amado.
voz, levante suas mãos ao Senhor e fala assim comigo: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez ao Senhor: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode aplaudir a grandeza do meu Deus? Eu aplaudir o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta manhã. Aleluia, Jesus, tu és grande, tu és Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, quem somos nós, Deus, diante da tua presença? Aleluia. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que levanta o caído. O Senhor é aquele que dá alegria, Senhor, ao triste. Aleluia. O Senhor é aquele que restaura as nossas vidas. Oh, Senhor, traz, Senhor, um renovo, Pai, nessa manhã, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Renova nossos corações, renova nossa esperança, Pai. Renova nossa força, Senhor, nosso vigor, Pai, para que nós venhamos a buscar a Ti a cada dia. Oh, Pai, renova-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia, Jesus, fala assim comigo: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor tudo que há, muda, Senhor, essa manhã, necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais Deus. Renova, Senhor, as nossas vidas. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo, Senhor, que há, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais Deus. Porque tudo que há dentro de mim, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais Deus. Necessita mais de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor.
necessitamos da Tua presença em nossas vidas, Pai. Necessita, Deus, necessita mais de Ti, Senhor. Necessita mais de Ti. Aleluia. Nós temos necessidade de Ti, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui, amado, porque nós necessitamos da graça do Senhor, necessitamos da presença do Senhor, da unção dEle sobre as nossas vidas, do fortalecimento dEle para cada um de nós. Enfim, querido, sem o Senhor Jesus, nós nada podemos fazer e nós não vamos a lugar algum. Amém, amado? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és bendito. Tu és soberano. Escuta, Senhor, nosso louvor, nosso clamor, nossa oração, nossa adoração, Senhor, nessa manhã, Pai. Inclina os teus ouvidos, Deus, para cada um de nós, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Oh, Pai Santo. Atende, Senhor. Mais uma vez, oh meu Deus, o meu clamor. Ouvi a Deus, o meu clamor. Atende, Senhor, a nossa oração. Atende, ó Senhor. Espírito, Espírito, enche-me. Espírito, enche-me. Espírito Santo. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me. Espírito Santo. Espírito, enche o meu ser. Oh, Espírito. Espírito, Espírito, enche-me, diga isso ao Senhor. Espírito, enche-me. Espírito Santo. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me. Espírito Santo. Espírito, enche o meu ser. Glória a Deus. Ah, Espírito.
Enche o meu ser, Deus, nessa manhã, Pai. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa encher a tua vida, amado, mais e mais na presença dEle. Amém, querido? Agora eu gostaria que você fechasse seus olhos ao Senhor. Nós vamos entregar um momento de oração diante do Senhor. Assim como nós acabamos de louvar ao Senhor, dizendo para que o Espírito Santo possa encher o nosso ser, para que você possa clamar a Ele, querido, não por ouro, não por prata, amado, mas para que o Espírito Santo de Deus venha encher o teu ser e você possa transbordar na presença dEle, querido, porque o ouro e a prata não dão sentido, querido, para a vida do ser humano, mas sim, amado, a presença de Deus, a virtude de Deus, querido, é que dá sentido para as nossas vidas e dá direção para cada um de nós. Então abra, querida, a tua boca e você pode invocar o nome do Senhor. Você tem liberdade, querido, para falar com o Senhor teu Deus, esse Deus Todo-Poderoso, que um dia deu direção para a tua vida, querido, e dá direção para a tua vida, querido. Você pode clamar, você pode invocar o nome desse Deus, porque Ele está aqui, querido, nessa manhã, aleluia. E Ele com certeza, querido, assim como nós acabamos de louvar, Ele é aquele que escuta o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa oração e a nossa adoração. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus das nossas almas, Deus que cuida de nós, Deus que enche aquele que está vazio, Pai. Oh Deus, e nós abrimos, Pai, a nossa boca, Pai. Oh Deus, porque nós queremos, Deus, nos esvaziar, Pai, de nós mesmos. Nós queremos, Pai, nos esvaziar, Pai Santo, de nós mesmos, Deus. Não, Deus, para ser cheios, ó Pai, da sabedoria do homem, daquilo que vem do mundo lá fora, mas para que nós, Deus, venhamos a ser cheios, Deus, de Ti. Cheios, Deus, do Teu conhecimento, Pai. Cheios, Deus, da Tua presença. Cheios, Deus, da Tua virtude, Pai. Cheio da Tua unção, Pai. Cheio da Tua direção. Pai Santo, Pai Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós, Deus, abrimos mão, Pai, do nosso dia, Pai, para nós nos entregarmos a Ti, para nós nos entregarmos, Deus, a Tua presença. Nós trocamos, Deus, a feira, Pai, por a Tua presença. Nós trocamos, Deus, o encontro da família, Pai, por Tua presença. O passeio, Deus, por Tua presença, Pai, porque nós declaramos, Pai, nessa noite, Pai, com as nossas vidas aqui, Deus, nesse altar, Pai, nesse templo, que o Senhor é mais importante, Deus, que todas as coisas. Pai Santo, Pai Poderoso, eu te peço, Pai, nessa noite, cada filho, cada manhã, Pai, nessa manhã, cada filho teu, Pai, que nessa manhã tem apresentado suas vidas diante de Ti, cada filho teu, Pai, que nessa manhã, Deus, tem aberto, Deus, a tua boca para Ti, Pai, buscando do Senhor, clamando, Deus, ao Deus vivo, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que formou e fez todas as coisas. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, as nossas vidas, reveste-nos, ó Deus, com a Tua armadura, reveste-nos, ó Deus, nos dá, Senhor, a cada dia da Tua armadura, para que nós, Deus, possamos, Deus, ser valentes, Pai, nós possamos prevalecer, Pai, nas batalhas, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Deus, as nossas mentes para Ti, guarda, Deus, o nosso coração, Deus, para Ti, Pai, os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, no nome de Jesus. Unge, Pai, os nossos olhos para que nós possamos ver, Deus, a Tua glória, a Tua presença, Pai. Unja, Deus, os nossos olhos para que nós não, Deus, venhamos andar, Senhor, pela vista, Deus, assim como os enxergam os incrédulos, Pai. Mas para que nós venhamos, Deus, andar pela fé no Senhor Jesus, pela fé no Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos, Deus, um pouco diferente, Pai, e que a diferença, Deus, possa começar a partir de nós, que nós, Deus, sejamos influenciadores, Deus, não ser influenciados pelo mundo aí fora, Deus, mas para que nós venhamos, Deus, a influenciar, a transformar, Deus, as pessoas com a renovação do nosso entendimento, Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós, Deus, sejamos, Pai, luz, Deus, nas trevas aí fora, que nós, Deus, sejamos sal, Deus, para aqueles que não têm sentido, para aqueles que não têm direção, para que nós venhamos a dar gosto, para que nós venhamos a dar sentido, Deus, para as vidas que, Deus, ficam tateando, Deus, procurando direção para o seu ser, Pai, para que nós, Deus, venhamos a brilhar, Pai, para que nós sejamos referencial, Pai. Então nós precisamos de Ti, então, Deus, nós precisamos da Tua presença, Pai, em nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, Pai, as nossas vidas, Pai. Oh Pai Santo, em nome de Jesus, inclina os Teus ouvidos, Deus, para cada um de nós, Pai, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te louvamos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és maravilhoso. Aleluia. Tu aquele Deus que tem abençoado as nossas vidas, Pai, que tem nos dado graça. Aleluia, Jesus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Aleluia, Jesus, graças a Deus.
Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Depois nós estaremos orando mais ao Senhor, mas eu gostaria que você abrisse, por favor, agora a sua Bíblia, que é a presença, que é a palavra de Deus. Abra, por favor. Em 1 Crônicas, capítulo 13, vamos ler a princípio o verso 13 e 14. E nós gostaríamos, na verdade, que todos os irmãos, principalmente os obreiros, estivessem aqui conosco, mas alguns não estão, infelizmente. Ainda nós temos um pouco de dificuldade para valorizar aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus. Infelizmente, às vezes, algumas coisas ainda parecem ser mais importantes para cada um de nós. Crônicas, capítulo 13. Mas alguém pensa assim, irmãos, mas eu acordei cedo a semana inteira para ir trabalhar. Eu também acordei cedo a semana inteira, hoje também. Mas eu trabalhei 6 dias. Eu também trabalhei 6 dias. E um para o Senhor parece muito grande. Imagina se Deus pedisse 6, né? E a gente tivesse que trabalhar um só para o nosso sustento. A gente teria que se alegrar ainda assim, né? Porque Deus pede para cada um de nós. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 13, versos 13 e 14. Nós vamos aprender nessa manhã com um homem chamado Obed-Edom. Não sei se você já ouviu falar desse homem, mas nós vamos aprender um pouco com ele nessa manhã. E diz assim a palavra do Senhor: por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-Edom, o giteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Eu vou ler mais uma vez, que nós vamos usar esses versículos como base para um pequeno comentário nessa manhã. Versículo 13. Por isso Davi não trouxe a arca a si, a arca da aliança, a casa de Davi, a cidade de Davi, porém fez levar a casa de Obed-Edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Fala assim comigo: Senhor, abençoa a minha vida e tudo quanto tem. Amém? Pode se assentar por um instante, em nome de Jesus. Antes de entrar diretamente no assunto, eu gostaria de inteirar você, deixar você por dentro daquilo que aconteceu, para que a gente então possa fazer um comentário a respeito desse assunto. Nós tivemos dificuldade de que alguém estivesse conosco hoje, porque cada um tem seus compromissos, mas enfim, nós estamos aqui. Amém, amado? Mas, amado, a arca de Deus, ela havia sido tomada pelos filisteus em uma batalha, onde tanto Eli como também os seus filhos morreram por negligência, é claro, Eli sendo ele sacerdote, e os seus filhos também o auxiliando na casa, no templo do Senhor. E, querido, e é interessante que essa arca ela foi tomada. E quando a arca foi tomada, quando se soube que a arca foi tomada, se foi dita uma palavra. E a palavra que se disse era "e acabou", ou seja, foi-se a glória de Deus. Por que, querido? Porque a presença de Deus estava até então, no Antigo Testamento, ali sendo simbolizada através da arca. E a negligência de Eli, querido, juntamente com os seus filhos, que eram ímpios, mas ainda assim serviam ao Senhor, ainda assim estavam no templo do Senhor, porque o pai Eli fazia vista grossa para aquilo que acontecia. Mas a arca foi tomada e ela foi levada para os filisteus. Os filisteus levaram a arca de Deus, que representava a presença de Deus. Primeira lição, amado. É interessante que os filisteus eles levaram a arca de Deus, mas eles viviam segundo os seus próprios costumes, continuavam vivendo da sua própria maneira. Ou seja,
não adianta simplesmente tomar a presença ou algo que simboliza a presença de Deus para si, ou simbolismo de Deus, como por exemplo, vamos simplificar aqui na Bíblia, para si, e continuar vivendo as nossas próprias vidas. Tem que haver mudança. Amém, amado? E eles tomaram para si, o que eles fizeram? Colocaram lá no templo de Dagon. Não quero assim estender muito o assunto, mas colocaram no templo de Dagon a arca que é de Deus, ou seja, no templo ímpio e pagão, aquilo que é de Deus, aquilo que é sagrado. E você sabe, talvez você conheça a história, no outro dia foram ver a estátua de Dagon, estava ali encurvada diante da arca. Puxa, tiveram um trabalho para levantar aquela estátua enorme, mas a arca continuou lá. Próxima vez foram lá ver de novo como é que estava, e a estátua de Dagon normalmente inclinada diante da arca. Significa que o mundo tem que se inclinar diante da presença de Deus. Glória a Deus. E eles acertaram de novo aquela estátua, endireitaram ela, imaginando que é assim que se endireita as coisas, com a mão. Não é com a mão que se endireita as coisas, querido. É com a presença de Deus, é com a palavra de Deus, é com o Espírito Santo de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, querido, levantaram, e na próxima vez que foram visitar, querido, foram entrar no templo de Dagon, a arca continuava lá. Mas dessa vez estava diferente. Além de estar inclinado, estava lá a cabeça de Dagon fora do seu pescoço. Estava lá, querido, diante da arca do concerto, diante da arca da aliança, diante da presença de Deus. Sabe, amado? E aquilo serviu de maldição para os filisteus. Aquilo que era bênção para os hebreus, para o povo de Israel, serviu de maldição para os filisteus. Aquilo se tornou uma pedra no sapato, assim como diz a palavra do Senhor, que é como uma pedra de tropeço para muitos. Porque muitos não querem ser transformados, e é claro, é a pedra de esquina, e é uma pedra de tropeço, e é uma pedra que cai sobre as pessoas, elas se transformam em cinzas, é como se ela tivesse caído sobre os filisteus. E a vida, querido, dos filisteus, toda aquela cidade mudou de certa forma, que serviu de tormento para eles. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 5. Gostaria que você acompanhasse comigo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5. Só para nós conhecermos um pouquinho da história, para que a gente possa entrar na vida desse homem chamado Obed-edom, para saber exatamente o que aconteceu, para que essa arca, saber como essa arca foi parar na casa desse moço e qual o propósito de tudo isso. 1 Samuel, capítulo 5. A partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: E vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: Não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel, pois a mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram, ou seja, se ajuntaram ali a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca de Deus, do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim rodearam com a arca de Deus, ou do Deus de Israel. E sucedeu que desde então que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade. Eles atraíram mais maldição ainda, e com muito grande maldição, pois feriu os homens daquela cidade, e o pequeno grupo, até o grande grupo, e tinha grandes hemorroidas. Você percebeu? Aquilo que era bênção para os israelitas, para os hebreus, olha só, eles foram feridos de hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. E sucedeu que, vindo a arca de Deus a Ecrom, e os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, e o nosso povo. Olha só, o pessoal ficou com grande temor, porque para os filisteus trouxe uma ruína muito grande, porque era um povo ímpio, é claro, e eles batalhavam contra o povo de Israel, e serviu simplesmente para hemorroida. Imagine toda a população da cidade com hemorroida, sem contar os que morreram. Todo o povo foi amaldiçoado por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus que estava naquele lugar. É interessante, querido, que foi muito humilhante para os filisteus.
Porque como se não bastasse a arca fazer o mal para eles, e eles serem um povo idólatra, aconteceram mais algumas coisas que dizem em 1 Samuel mesmo, no capítulo 6, do versículo 1 ao 6, diz assim: havendo pois estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus, eles chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, dizendo: o que faremos nós da arca do Senhor? Fazendo saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Ou seja, queriam devolver para os israelitas, os quais disseram: se enviares a arca do Deus de Israel, não a envia vazia. Porém, olha só que interessante, porém, sem a falta de enviar oferta, ou seja, enviem também oferta junto para expiação pela culpa. Então sereis curados, porque eles queriam na verdade também a cura por mal deles. Mas olha só como isso vai ser mais humilhante ainda. Olha só que interessante: e se vos fará saber que a sua mão se tira de vós, ou seja, enviam a oferta ali junto com a arca, para que o mal seja tirado do meio de vocês. E olha só o que continua dizendo o verso 4: e disseram: qual expiação para a culpa que havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, segundo as pragas, que haviam ali invadido. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, imagens das vossas hemorroidas. Ou seja, eles tinham que fazer uma imagem da hemorroida. Olha só que interessante, que havia infiltrado no meio do povo, e também dos ratos, da maldição toda. Fazer imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Ainda assim dá glória ao Senhor. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra, porque, pois, endurecereis o coração, e o coração como os dos egípcios e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles se foram. Ou seja, vocês endureceram tanto o coração de vocês, e isso serviu de mal para vocês. Assim como os egípcios, assim como o povo de Faraó também endureceu o coração. O Faraó endureceu o coração, mas depois não deixou o povo ir. Puxa, vocês não vão também deixar a arca aí? E eles fizeram, querido, exatamente isso. Ou seja, daí nós entramos um pouco no texto. Não quero entrar diretamente nesse assunto, mas nós entramos um pouco no texto da palavra do Senhor, que diz lá em 1 Crônicas capítulo 13: para onde nós vamos levar a arca? Porque o temor já estava ali sobre as pessoas, porque era maldição para as pessoas que estavam lá fora, para os filisteus. Sabe, querido, o mundo ele está debaixo de um domínio, sabe? Do domínio de Satanás. O mundo jaz no maligno, o mundo morre, perece no maligno. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para nós tem que ser algo diferenciado. A palavra de Deus, querido, para nós ela deve servir de edificação e de crescimento para cada um de nós. O louvor ao Senhor, querido, precisa, querido, para nós servir, querido, como fortalecimento, como crescimento, querido, para cada um de nós, para que nós venhamos a estar, querido, mais próximos de Deus, para que a comunhão, querido, nossa possa aumentar, querido, para que nós venhamos a nos sentir mais fortalecidos diante da presença do Senhor. Voltando ao texto principal que diz: por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez levar a casa de Obed-edom. Ou seja, isso aí está complicado, trouxe mal para os filisteus. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar na casa de Obed-edom, vamos deixar a arca lá na casa do Giteu. E assim ficou a arca na casa de Obed-edom, a arca de Deus, e com a família de Obed-edom, isso durante 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa desse homem, a casa desse moço. Sabe, querido, um segredo para que Deus possa abençoar a nossa vida é a presença de Deus na nossa casa.
A presença de Deus, amado. Aquilo que nós sempre falamos, atrair a presença de Deus. Aqui está representado na arca, mas nos nossos dias, querido, a presença do Espírito Santo, a palavra de Deus, o convívio cristão, querido, o fato de nós atrairmos a presença de Deus para dentro da nossa casa, faz com que a nossa família seja abençoada, faz com que a nossa família, querido, venha alcançar o favor de Deus. Isso é muito interessante, mas eu não sei se você está disposto a ser abençoado por Deus. Mas se você está disposto, querido, a ser abençoado por Deus, ter a tua casa abençoada por Deus, não há outra maneira. Não é escolher um domingo. Bom, domingo é o dia da família. Irmão, todo dia é o dia da família. É como aquelas pessoas que às vezes esperam o sujeito morrer, querido, para poder levar flor. Bom, o que um defunto vai fazer com flor em primeiro lugar? E depois esperou morrer? A pessoa não vai ver nem nada, mano. E às vezes a gente quer cuidar tão bem da família, mas a família acaba se destruindo quando nós valorizamos mais a nossa família do que a presença de Deus, do que o momento de estar na presença do Senhor. Porque nem nós próprios sabemos cuidar como devemos da nossa família, mas nós acabamos aprendendo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina em como é que nós podemos desprezar isso e como é que nós podemos desprezar os nossos momentos com Deus. Já são tão poucos. E nós às vezes deixamos de lado. Não, hoje é dia da família. É dia da família, mas algo assim bem interessante, sabe, querido? Porque quando a família ela está destruída, porque a gente tentou cuidar da família, aí a gente não vai pedir para a família, alguém da família, olha, a minha família está totalmente destruída, está um caos em casa, assim não pode dar um jeito, não. Aí a gente enxerga e a gente vem para a presença do Senhor. Mas, sabe, não é preferível, por exemplo, a gente analisar, querido, aquilo que está na nossa frente e tirar o tropeço dali? Porque às vezes nós preferimos tropeçar e cair e levantar. Não, já aprendi. Não, mano, aprendi andando. Não precisa aprender caindo, não. Amém, mano? Aprende andando na presença de Deus. Então, querido, vamos analisar alguns passos, querido, para que nós venhamos aprender alguma coisa com esse moço chamado Obed-Edom. Separei algumas coisas aqui, separei alguns passos. E esse moço, durante essa semana, me chamou a atenção por algumas coisas que aconteceram com ele. Eu gostaria que você pudesse também aprender junto comigo. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versos 17 e 18. Então, o primeiro passo, querido, para que a presença de Deus, a presença do Senhor, ela venha nos abençoar e nós venhamos a ter vitória para as nossas vidas. 1 Crônicas, capítulo 15, versos 17 e 18. Primeira Crônicas, capítulo 15, versos 17 e 18. Olha só que interessante. E designaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, filho de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, versículo 18, e com ele seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, e tem uns nomes aqui que Senhor da glória, né? Elifeleu e Mequineias, e os porteiros Obed-Edom e Jeiel. Assim os cantores de Emã, Asaf e Etã se fizeram ouvir os símbolos de bronze. Ou seja, olha só, em primeiro lugar, Obed-Edom não era conhecido, nem pouco citado. Mas a palavra do Senhor já começa a falar a respeito desse homem, a respeito desse moço, por motivo de a arca de Deus estar na casa dele. Ou seja, a presença de Deus, aquilo que representava a presença de Deus, que era a arca, chegou na casa de Obed-Edom e ele já começou a ser abençoado, e já passou a ser porteiro ali, já passou a ser um cuidador, aquele que organiza. E às vezes a pessoa, ela valoriza tão pouco aquilo que faz na casa do Senhor, né? Mas tudo que na nossa vida tem o seu propósito. Tudo na casa do Senhor, na obra de Deus, tem o seu propósito. Mas ninguém valoriza. Amado Obed-Edom aqui, ele passou a ser um porteiro, ou seja, mas ele, é interessante que ele amava, querido. Obed-Edom, nós vamos ver na sequência que ele amava tanto a presença de Deus, amava tanto aquele momento, querido, de estar com o Senhor, que ele foi separado pelo rei Davi
para ficar mais perto da arca. É interessante que normalmente nas nossas reuniões nós sempre comentamos assim a respeito de que onde você está contente com o que você faz, onde você quer chegar, exceto essa que foi um pouco diferente, mas normalmente nós perguntamos assim, né? É claro, maravilhoso nós podermos estar em um lugar onde nós nos sentimos bem, e é muito bom isso, mas o desejo de nós nos aproximarmos mais de Deus, isso, querido, é inevitável na vida do cristão, porque o Senhor precisa fazer bem para cada um de nós. O Senhor precisa, querido, muitas vezes nos tirar de um lugar de conforto para que nós possamos crescer na presença dele. E Obed-Edom, querido, foi escolhido para ser um porteiro na casa do Senhor, para ser um porteiro, e ainda assim vamos chamar de, como quem diz assim, a arca do Senhor está aqui, e ela não podia ter contato com todas as pessoas, mas só o fato de estar perto, querido, da arca do Senhor, só o fato de estar perto e pudesse ali de certa forma contemplar a presença de Deus, querido, para Obed-Edom já era grande coisa. Sabe aquelas tardes da bênção, aquelas manhãs da bênção que ninguém valoriza, sabe, querido? Aquelas vigílias que a pessoa fala assim, eu vou lá à noite fazer o quê? Sabe aqueles momentos? E o fato de valorizar a presença de Deus, de valorizar, querido, aquilo que tem de Deus. Obed-Edom, de certa forma, ele queria estar perto de alguma forma. Como quando nós nos convertemos ao primeiro amor, não importa para nós, é na casa do Senhor. Está ali passando os paninhos na cadeira, no banco da igreja, mas o pastor tem uma coisa para fazer, o tempo vai passando, aí inverte, né? Aí o pastor fala assim, amanhã tem trabalho, aí não aparece ninguém, o tempo vai passando, as coisas se invertem. Mas amado, o fato de nós estarmos perto da presença do Senhor, querido, é o que faz diferença na nossa vida. Mas hoje muitas pessoas às vezes querem tomar às vezes um lugar, ou querem muitas vezes estar num lugar, mas às vezes se esquece que existe um preço a pagar, e sempre vai existir um preço a pagar. Por isso que nós louvamos a Deus. E quando nós fizemos a nossa reunião, eu falo isso porque estamos praticamente aqui na liderança, mas quando nós falamos a respeito disso na reunião, nas reuniões, a respeito de irmãos que trabalham conosco, dos que estão se achegando, dos que estão voltando, nós tivemos a reunião no domingo, mas nós estaremos nos reunindo com cada irmão e expondo aquilo que vem do ministério, as novidades, mas mostrando o preço. É interessante que às vezes, querido, chega ali, mas existe um preço a pagar, querido, e a primeira coisa a querer é a presença de Deus. É impossível alguém querer chegar diante do Senhor e dizer, não, no dia que eu estiver na escala eu vou, no dia que me chamarem, no dia que for convocado ou convidado eu vou. O Senhor nos convida todos os dias a ir à casa dele. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todos os dias o Senhor nos convida, amado, a buscar a presença dele. Todos os dias, querido, na presença do Senhor. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar, amado. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Independente, querido, daquilo que se faz, independente se eu vim simplesmente levantar as minhas mãos e adorar, mas eu estou prestando, querido, a minha adoração ao Deus vivo, ao Deus que é todo poderoso. Nós precisamos reconhecer, querido, ao Deus que nós servimos, ao Deus que nós tememos, ao Deus que nós adoramos. Nós não adoramos o Dagon, nós adoramos o Criador dos céus e da terra. Nós não adoramos o Deus de pau, de pedra, de barro, querido. Nós adoramos ao Deus que fez e formou todas as coisas, amém, querido? Para o seu louvor e para a adoração do seu nome. Então, querido, primeira coisa é querer a presença de Deus. Então, querido, quando nós nos achegamos ao Senhor, nós chegamos na presença do Senhor, nós mostramos que nós queremos Deus para nós. O segundo passo, querido, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor abençoe a nossa casa, porque agora Obed-Edom era músico, não era simplesmente mais um porteiro, mas agora Obed-Edom foi crescendo na presença do Senhor. Obed-Edom foi ali, querido, degrau após degrau. E abra sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 19 ao versículo 21. 1 Crônicas 15, 19 ao 21. Está escrito assim: e os cantores Remã, Asaf, Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. Versículo 20. Zacarias e Eziel e Semiramote
e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúdes sobre Alamote. Versículo 21. E Matatias, e Elifeleu, e Mequineias, e olha só ele aparecendo aí, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom, ou seja, para tocar, para entoar cânticos. Então, querido, lá entre os músicos que foram separados para ali, para o louvor, para a adoração do nome do Senhor, Deus, ali diante da arca do Senhor, entre os músicos aparece ali Obed-edom, que até então era desconhecido, totalmente desconhecido, mas quando ele chega, ele já passa a ser um porteiro, depois ele passa a ser então alguém que já está ali louvando ao Senhor diante da arca, ou seja, mas você percebe que a intenção de Obed-edom é sempre se aproximar da arca, ele nunca vai se afastando, mas ele sempre se aproxima cada vez mais da arca, se aproxima cada vez mais da presença de Deus, agora ali com o instrumento, louvando o nome do Senhor, ou seja, às vezes a gente diz assim, Senhor, mas o que eu faço parece que não tem importância. Querido, o Senhor ele está sempre vendo, os olhos do Senhor estão voltados para a terra, e o próprio Senhor, querido, ele vai nos recompensar, assim como quando Davi, por exemplo, tocava sua harpa lá no meio do pasto. Puxa, quem é que vai, sendo um garoto que tocava bem, não poderia estar entre as bandas de Saul, vamos supor, mas ele estava tocando lá no pasto, cuidando das poucas ovelhas de seu pai, mas estava lá tocando. Mas ele não sabia que ele não tocava simplesmente a harpa, mas além de tudo ele tocava o coração de Deus. E Deus vê essas coisas. E Davi estava lá tocando a harpa, mas isso fez com que Samuel fosse lá onde Davi estava, para que a unção de Deus fosse derramada sobre Davi e Deus pudesse usar ele poderosamente no reinado de Israel. Nunca houve rei assim como Davi. Você pode ver nos escritos da Bíblia mesmo, quando alguém vai falar e dar uma referência a respeito da genealogia de Jesus, o cego Bartimeu, por exemplo, disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse: Jesus, filho de Saul. Ele disse isso: geração de Saul, descendência de Saul. É claro que não. Derrotado não tem, querido, direito de ser lembrado pela palavra de Deus. Mas ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, mas o Senhor, querido, Ele nos vê nos lugares onde nós estamos fazendo o que nós estamos para Ele, querido. Mas nós precisamos, querido, fazer para o Senhor, mas com desejo de nos aproximar do Senhor, querido, deve ser constante em nossas vidas. Quantos aqui têm desejo de se aproximar do Senhor cada vez mais? Quantos têm desejo de se aproximar do Senhor? Amém, querido? O preço, querido, você já está pagando, que estar aqui nessa manhã, para louvar o Senhor, para buscar a presença dEle. Terceira coisa que aconteceu na vida de Obed-edom, ele agora na verdade era também um guardião. E olha só que interessante, que diz em 1 Crônicas capítulo 15, verso 24: e Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amassai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, e os sacerdotes tocavam trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Ou seja, ele estava ali tocando, ele estava ali guardando a arca, ele estava ali, querido, na presença do Senhor. Ou seja, mais uma vez, querido, Obed-edom, ele é visto como, querido? Ele é visto, querido, como aquele que tocava assim ao Senhor, mas ele tinha um cuidado todo, sabe? Sabe o que é o cuidado? Não é simplesmente fazer. Por exemplo, só simplificando, por exemplo, eu toco esse instrumento, não vou arriscar, eu toco esse instrumento, mas eu sei que esse instrumento, através dele, eu vou expor os meus sentimentos e tenho isso por tendência a tocar o coração de Deus, sabe? Mas eu simplesmente vou tratando isso, para mim vai sendo indiferente, sabe? Eu cato a minha violinha, jogo nas costas, ou pego o meu instrumento, põe embaixo do braço e simplesmente vou. Irmão, o nosso instrumento é como que ele servisse de um canal para nós chegarmos, para nós tocarmos o coração de Deus.
É como se fosse algo que, por exemplo, eu só alcanço no telhado se eu subir aqui em cima. É como se o instrumento, por exemplo, dos músicos, é como se ele fosse algo que ele pudesse subir aqui, querido, para que através disso aqui ele pudesse expressar a vontade e o desejo dele, que é tocar no teto. O instrumento funciona mais ou menos assim. Mais do que algo que as pessoas podem ouvir. É o desafio de fazer com que aqueles toques venham chegar até o trono de Deus, até o trono da graça de Deus. Glória a Deus. Porque é muito bom, tudo bonitinho e tal, mas até onde tudo isso está chegando, sabe, amado? Muito mais do que onde o som pode levar, e pode levar até muito pouco, mas vai com certeza rompendo as barreiras, vai subindo pelo teto. E nós cremos, querido, que quando o louvor sincero, quando o louvor de gratidão, de ação de graças, ele vem chegando na presença de Deus, é como se fosse algo assim, querido, que o Senhor sentisse um cheiro agradável. Você já um dia que você está com fome, assim, que nem hoje, que eu creio que você não tomou teu café, você já passa perto desses espetinhos, sabe esses espetinhos, sabe? Essas pessoas que tentam a gente, fazem aqueles lanches cheirosos, e bota aqueles pedaços de bacon assim na chapa, só para buscar a gente pelo estômago, sabe? E você passa assim na frente, você nem almoçou e parece que tem um leão na sua barriga, sabe? Vai dar vontade de parar assim e ficar ali se alimentando só daquele cheiro. Esse cheiro já está sendo bom para mim, eu vou ficar por aqui mesmo, sabe? Aquela coisa gostosa, e recebe o gostoso. O Senhor, amado, é da mesma maneira. O Senhor, Ele procura pessoas, querido, que mandem para Ele, querido, aquilo que cheira bem diante da presença dEle. Aquilo que os filisteus poderiam oferecer cheira mal, porque tinha idolatria, tinha vida comum, tinha vida, querido, apresentada das suas maneiras diante de Deus. Mas, querido, aqui na presença do Senhor, quando nós oferecemos o nosso sacrifício ao Senhor, nós oferecemos sacrifício de vida transformada, de vida no altar, de vida de oração, de vida de busca, de vida de dedicação, querido, para que tudo isso possa se transformar, querido, o Senhor possa receber, e o Senhor possa dizer: olha só, lá de Vila Helena está chegando algo diferente. Isso pode ser seu, amém? O que chegar da presença do Senhor, vindo de Vila Helena, pode ser de você, amém? Pode ser, em nome de Jesus. Então, querido, Obed-Edom, querido, ele foi crescendo na presença de Deus, ele foi crescendo na presença do Senhor. Então, a vida de Obed-Edom foi mudando, a vida de Obed-Edom foi, querido, se transformando, querido. Um nome que não era conhecido, mas agora alguém que já era ali introduzido entre os obreiros da casa do Senhor, alguém que foi introduzido entre aqueles que faziam, amado, a obra de Deus. E é interessante que às vezes nós estamos na presença do Senhor há algum tempo, mas nós pensamos assim: puxa, será que eu nunca vou fazer isso? Será que eu nunca vou tocar? Será que eu nunca vou pregar? Nunca vou ser um diácono? Nunca vou ser evangelista? Nunca vou ser... Amado, mas olha só que nós percebemos a persistência de Obed-Edom, ou seja, a persistência de um adorador, querido. Ela, querido, ele que ama a presença do Senhor, querido, e se importa com as coisas de Deus, se importa com a presença do Deus Todo-Poderoso, querido. Mudou a vida de Obed-Edom e pode mudar as nossas vidas. Ou seja, o fato de nós insistirmos naquilo que nós queremos. Porque às vezes a gente canta assim, amado, adorador. Mas o adorador, ele não se cansa, amado. O adorador não se cansa. Nós cantamos que ninguém cala a boca do adorador, mas o fim de semana já cala o adorador, né? Um parente na casa já cala o adorador. Ninguém pode calar. Se o adorador disser: posso todas as coisas naquele que me fortalece, isso não vai me calar, isso não vai me parar, eu vou buscar mais de Deus. Realmente não cala. Mas quando o adorador ele se entrega às próprias vontades, qualquer coisa cala o adorador. E na verdade o adorador ele se revela não por aquilo que ele canta, mas por aquilo que ele é. Porque não é uma canção que faz de alguém um adorador, é a vida que ele leva na presença do Pai. Glória a Deus. A vida que nós levamos. Você pode nunca ter subido aqui para cantar um cântico de adoração ao Senhor, mas você pode ser um adorador aí no lugar onde Deus te colocou. Aleluia. Adorador é vida. Adorador não é simplesmente... E às vezes a pessoa ela resume, né, querido, a adoração como cânticos. A adoração não, amado. O louvor, querido, é também uma expressão de adoração ao Senhor. É também. Mas não se resume só nisso. Não se resume só nisso. Nós podemos ser adoradores no trabalho, diante dos nossos amigos, podemos ser adoradores no meio dos nossos parentes, onde nós formos, na nossa casa,
nós podemos ser adoradores que o Senhor procura e que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Então, querido, vamos para o quarto passo. A vida de Obed-Edom, ela foi mudando através da adoração. Sabe aquilo que nós sempre comentamos? Que a nossa vida, querido, ela é feita a diferença a partir do momento que nós adoramos ao Senhor, independente das circunstâncias. E nós sempre louvamos, né? Eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas as circunstâncias vêm vindo e parece que a adoração ela vai diminuindo. Conforme os problemas vão aumentando, parece que a adoração vai diminuindo. Mas nós vencemos, querido, as batalhas da nossa vida em meio à adoração. Nós vencemos as batalhas da nossa vida, querido, em meio ao louvor. E o nosso louvor, a nossa adoração faz... Às vezes o problema, querido, ele está lá do mesmo jeito. Mas o louvor e a adoração faz com que você cresça diante dele. Faz com que você se fortaleça e você venha, querido, transpassar tudo isso, querido, e sair mais do que vencedor através da adoração ao nome de Jesus. A murmuração só nos leva para trás. O comodismo só faz nos encolher diante da presença de Deus, só nos faz diminuir. Mas a adoração nos faz crescer, amém, amado? Graças a Deus por isso. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, 1 Crônicas capítulo 16, versos 4 e 5, onde nós já lemos, né? Então, querido, o próximo passo, querido, é a vitória, querido, de Obed-Edom, é que ele foi um líder, como se não bastasse simplesmente ele ser simplesmente um porteiro, ou simplesmente um músico, ou simplesmente alguém que tocasse, alguém que simplesmente estivesse perto da arca de Deus, alguém que estivesse ali próximo das ministrações e fazendo parte de tudo aquilo, como se não bastasse. Só para deixar um exemplo para você, esse pequeno comentário é só para deixar um exemplo para você do que é o se importar com a presença de Deus, do que é o se importar, querido, com aquilo que Deus tem para si, e quando o Senhor ele nos chama para alguma coisa. Abra a sua Bíblia em 1 Crônicas 16, 37 e 38. 1 Crônicas capítulo 16, versos 37 e 38. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então Davi, o rei Davi, ele deixou ali diante da arca do concerto do Senhor Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, ou seja, sempre perante a arca, na presença da arca do Senhor, segundo o Senhor ordenara para cada dia. Versículo 38, olha ele aparecendo aí. E Obed-Edom, filho de Jedutum, e Osa ordenou por porteiros, ou seja, é interessante que ele estava ali já em um grupo como que liderando algumas pessoas. Mas por que, querido? Porque ele estava sempre ali, estava sempre diante do rei, estava sempre na casa do Senhor, estava sempre querendo ministrar ao Senhor. O Obed-Edom que serve fazer, vou na casa do Senhor, está ali, querido, sempre na presença do Senhor. E é maravilhoso, amado, quando nós atraímos a presença de Deus, sabe por quê? Para a nossa casa. Hoje nós não vamos tratar diretamente desse assunto, hoje é o culto de Santa Ceia, mas nos próximos domingos estaremos tratando sobre esse assunto, o assunto família. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Porque às vezes a palavra do Senhor pede para que nós guardemos nossos pés ao entrarem na casa do Senhor. Mas é algo assim bem interessante, que às vezes a gente resume simplesmente, né, a igreja como casa do Senhor. Mas olha só, quando nós estamos na nossa casa, nós também precisamos refletir algo das nossas vidas, quando nós estamos também na nossa casa. Então, querido, quando Obed-Edom, querido, ele estava na casa do Senhor, quando Obed-Edom estava ali na presença do Senhor, quando a arca de Deus ela passou, querido, a fazer parte da vida de Obed-Edom, e a sua vida mudou, aquilo que era desconhecido, aquilo que nem se ouvia falar, hoje alguém conhecido, hoje alguém colocado ao lado de Asaf, ao lado de tantas pessoas importantes que ministravam ali na época, amado, um ministro de adoração, vamos chamar assim de quase que um líder praticamente de pessoas que estão ali, querido, agora na presença de Deus, agora na obra de Deus. Então quando a gente se resume simplesmente, querido, em quando eu estiver na igreja eu louvo a Deus, porque lá é o lugar. Quando eu estiver na igreja lá eu converso com os meus irmãos a respeito de Jesus, a respeito da salvação, da obra de Deus, lá é o lugar. Quando eu for na igreja, o dia que eu for pregar, o dia que eu for louvar, eu faço o que eu tenho que fazer lá, não, amado.
A palavra do Senhor diz que a obra de Deus, que a palavra do Senhor tem que ser ministrada em tempo e fora de tempo, e não existe lugar para que isso seja feito. Mas em todo tempo, em todo lugar, querido, é tempo e é lugar de fazer a obra de Deus. Em todo tempo, em todo lugar, amado, é lugar de nós representarmos a presença de Deus. É interessante que às vezes eu sempre comento sobre isso. A gente trabalha 500 anos na empresa e ninguém sabe, ninguém reconheceu pelo menos que nós somos de Deus ou que nós somos cristãos. A gente é aquele cristão 007, agente secreto de Deus. Deus não precisa de agente secreto, né? Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. E a pessoa se alegra com isso, né? Puxa, ninguém sabe que eu sou cristão, ainda bem. Deveria saber. Ou você já viu, por exemplo, estar aqui, por exemplo, em trevas, por exemplo, e alguém dizer que a luz não brilha? Não existe isso, então virou trevas. Porque se a luz ela não brilhar, ela é trevas. Assim como está escrito lá no começo do Evangelho de Mateus, que se o sal não servir para salgar ou para temperar, ele não serve para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós temos que ter a nossa função, precisamos ter a nossa função. E é por isso que quando nós falamos a respeito de fidelidade diante da presença de Deus, se nós que somos líderes, vamos chamar assim, da igreja do Senhor aqui neste lugar, não somos exemplos daquilo que acontece na casa do Senhor, nós não precisamos esperar de mais ninguém. Não podemos esperar de mais ninguém. Se nós não refletirmos algo para a igreja, não assim de aparência, mas daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Se nós não somos leitores da Bíblia, não pede para ninguém ler, mano, porque você não lê também. Você não tem autoridade. Se você não ora a Deus, também não peça para ninguém orar, mano. Não que não seja bom, não que não seja bom para a pessoa, mas é que acaba perdendo a autoridade, sabe? Se você, por exemplo, não é bênção para a tua família e para a tua casa, não peça para que alguém seja. Alguém perguntar assim para você, mas você é? A pessoa vai dizer, não sabe o que é, então é que... 3 pontinhos. Perde a autoridade, não. Como, por exemplo, se você não é dizimista, não é ofertante na casa do Senhor, não peça para ninguém ser, porque você não é, e acaba não sendo exemplo também para a casa do Senhor, e nem no mundo espiritual. Isso abre uma brecha, um portal, e Satanás tem legalidade na tua vida. Tem uma porta aberta para entrar na tua vida, mesmo você sendo de Deus, porque você abriu a porta para ele. Mas pode entrar? Não, deixa a porta aberta e, sendo você de Deus aqui, por exemplo, ele vai dormir, vai passar a noite. O que acontece por aqui? Vai entrar alguém mal intencionado e possivelmente vai saquear. É assim que acontece na nossa vida. Sendo nós de Deus, deixarmos a porta aberta, o maligno vem e saqueia nossas vidas, mata a nossa esperança, a nossa fé, sabe, amado? O desejo de nós andarmos na presença do Senhor. Por isso que muitas pessoas não têm desejo, amado, mas estar na presença do Senhor. Já cantaram, já tocaram, já pregaram, já ministraram, já evangelizaram, já tantas coisas, no mundo aí fora, até mesmo em praças, até mesmo em culto ao ar livre, mas hoje não tem mais o desejo, porque sendo cristão, a porta às vezes ficou aberta, e o maligno veio e falou, é isso mesmo que eu vou entrar, é aqui mesmo que eu vou entrar, e entra e mata a vida da pessoa. A pessoa fala assim, o culto hoje estava tão murcho, mas às vezes a vida da pessoa está mais murcha do que o culto. O louvor hoje, puxa, Deus não falou nada comigo, mas espiritualmente falando, ela estava mais surda do que qualquer deficiente por aí. É como se, por exemplo, se ouvisse simplesmente, se visse simplesmente a boca assim se mexendo do irmão, mas nem a gente consegue ouvir, na verdade, e nem imaginar que Deus, porque você consegue imaginar que Deus recebe. Guarda isso no teu coração, independente da obra que você tem na igreja, daquilo que você faz ou deixa de fazer, independente disso, você entende que um louvor teu é aceito ou não diante de Deus quando você sente a presença dele. Glória a Deus. Se você sentir a presença de Deus naquilo que você faz, é porque Deus recebeu. Glória a Deus. Se você fizer aquilo, se tornou algo natural, irmão, volta ao primeiro amor. Pede para que o temor de Deus esteja sobre você. Segredinho simples e básico. Pastor, mas eu faço, eu tenho um talento doido. Mas não é o talento doido que nós precisamos apresentar, é aquilo que nós temos dentro de nós e precisa tocar o coração de Deus. Sabe? É algo assim interessante, né? Em nosso meio. É algo até interessante e curioso. Eu vou falar assim porque acontece no nosso meio e é interessante falar a respeito daquilo que acontece no nosso meio. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É como, por exemplo, quando a gente às vezes tem dificuldade de vencer algumas coisas. A gente está aqui tratando específico para o Ministério de Louvor, tratando aqui.
Olha só, por exemplo, a gente ensaiou alguns cânticos aqui. Né? A gente tem alguns cânticos aqui. Deus, na semana toda, colocou os cânticos no nosso coração. E, sabe, os nomes são esses. Ó. A gente começa a ensaiar, por exemplo. A gente começa a encontrar alguma dificuldade. Mas Deus colocou no nosso coração. Vamos supor. Olha só que curioso. E a gente, pelas dificuldades, fala assim: vamos mudar. Eu vou fazer uma pergunta para você: quem colocou no nosso coração para que a gente entoasse a Ele? Deus. Você vê como é que funcionam as coisas? Aí às vezes a gente louva e parece que Deus está tão longe, mas porque Deus nem sempre está recebendo. Porque nós planejamos e nós fazemos, e Deus não aceita aquilo, querido, que nós fazemos, mas Deus aceita aquilo que Ele põe no nosso coração para que nós venhamos a fazer para Ele. Glória a Deus. É isso que Deus aceita. É por isso que existe obra morta, amado. Porque obra feita segundo o conhecimento do homem. E Deus acaba ficando de lado. Deus nunca pode ficar de lado, querido, das nossas vidas. Deus nunca pode ser o segundo plano. Mas a nossa vida, querido, tem que ser direcionada pelo Senhor, tem que ser guiada pela presença de Deus. Porque assim diz Romanos 8,14: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, amém? Glória a Deus. Amém, querido? Graças a Deus. Então, querido, Obed-Edom passou a ser alguém influente na presença do Senhor. A vitória alcançou a vida desse moço. E algo assim bem interessante, amado. Algo bem interessante que Obed-Edom, ele teve, é claro, Obed-Edom, ele teve filhos. E nesse tempo, nesse meio tempo, é claro que antigamente, principalmente antigamente, nos nossos dias, hoje acontece com muitos, mas alguns, eles vão simplesmente colocando o nome dos filhos. Às vezes a pessoa pergunta assim: o que significa o nome do teu filho? A pessoa fala assim: não sei. O nome dele é Washington, é Wellington, Tem um amigo nosso, eu sei que ele não cultua nem vê nada daquilo que a gente faz, mas os pais dele estavam assistindo um filme, deve ser do mundo o filme agora, e apareceu o nome lá, é Gemal, né, cara? É Gemal o nome do rapaz, e colocaram o nome do garoto de Gemal. Como é que o menino desse vai ser bom? O nome dele é Gemal. E o nome dele é Gemal. O que significa Gemal? Não sei, mas eu vi num filme lá. Mas Gemal? Não, é Gemal, vai se chamar Gemal. Mas não tem ninguém na família que esse nome é parecido. Não, mas o nome dele é Gemal. A pessoa às vezes nem quer saber o significado do nome dos filhos. Porque às vezes, irmãos, a gente traz, por exemplo, quando a gente tem um filho, a gente coloca ali o nome nele. E o nome daquilo que a gente chama, automaticamente a gente está profetizando. Porque quando a gente foi ter nossos filhos, é claro, a gente já tinha se convertido ao Senhor, e nós chegamos a esse conhecimento, né? Mas nós procuramos um dicionário bíblico para saber o que significava os nomes que nós colocamos. E Obed-Edom, querido, para homenagear o Senhor, para mostrar sua gratidão diante do Senhor, ele não fez diferente. O que você tem feito para homenagear a Deus, para adorar ao Senhor? O que você tem feito para isso, amado? E interessante que um dos nomes dos filhos de Obed-Edom, olha só, um dos nomes dele, o nome dele é Semaias, ou Semaías, como diz a tua tradução, que significa ouvido por Jeová. Glória a Deus. O nome do outro filho de Obed-Edom é Josabade, que é Jeová quem me deu. O nome do outro filho de Obed-Edom é Joá, que significa Jeová é meu irmão. O outro nome do filho de Obed-Edom, querido, que é Natanael, que significa meu amigo é Deus. Meu amigo é Deus. Por quê, querido? Porque Deus fez a obra na vida desse homem, na vida desse moço, amado. E ele começou ali a honrar ao Senhor com aquilo que ele tinha. E passou a ser bênção na família de Obed-Edom, e passou a fazer parte. O nome do outro filho de Obed-Edom é Amiel, significa existe recompensa. E o nome do outro filho de Obed-Edom, filho de número 6, é Issacar, e significa portador do salário. Ou seja, Deus é recompensador. Assim como está escrito na palavra do Senhor, que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ele é a nossa recompensa, Ele é a nossa herança, Ele é nosso bem maior. Amém, querido? Amém, amado? Então, querido, nessa manhã, amado, nesses poucos minutos de manhã,
Só queria trazer, querido, algo para você, para a tua vida, para o teu coração. Mas para que você saiba, mas para que você tenha conhecimento, amado, que o Senhor, Ele se importa com você. O Senhor se importa com aquilo que você é, com aquilo que você faz. Independente de quanto você tem, independente de quanto você ganha, independente de qualquer coisa da tua conta, não importa, querido. O Senhor, Ele se importa com uma coisa em nós, amado. Com o nosso coração, que é o celeiro, amado, que é onde todas as coisas ficam ali armazenadas. E as coisas que nós não queremos, nós desprezamos, nós tiramos do nosso coração. E as coisas que nós queremos para nós, nós trazemos no nosso coração. Por exemplo, você trouxe o desejo do teu coração de estar aqui na manhã e você veio. Mas algumas pessoas tiraram o desejo do coração e colocaram outras coisas no coração. Por isso, muitas vezes, não estão na casa do Senhor. Mas Obed-Edom, querido, ali no seu começo, não era visto nem conhecido como ninguém. Mas a tua vida, na presença do Senhor, foi fazendo com que ele fosse subindo a cada degrau. O próprio Deus fez isso. Com que ele foi subindo a cada degrau, sua vida foi evoluindo, sua vida foi crescendo na presença do Senhor. Até o ponto de ele ser alguém importante, alguém conhecido, alguém que estava ali do lado de Asaf, um dos maiores músicos, ou de alguém que é conhecido até nos dias de hoje, e como alguém que fez a diferença no passado. Mas amado, a presença de Deus mudou a vida de Obed-Edom e sua família. E a presença de Deus, querido, ela quer mudar as nossas vidas. Pastor, mas eu não tenho nada para mudar. Tem, claro que tem. Todos os dias nós precisamos buscar a estatura de varão perfeito. Significa que ainda não temos ela ainda, mas nós queremos e precisamos alcançar a estatura. Significa que algumas coisas precisam ser mudadas, precisam ser feitas em nós. Algumas coisas precisam ser feitas em nós. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O Senhor que tem um plano e um propósito em todas as coisas. Se o Senhor disser hoje para você, Obed-Edom se tornou um adorador do Senhor. A vida dele era adoração. E a preocupação dele era agradar ao Senhor com aquilo que Deus colocava no coração dele, aquilo que Deus preparava para ele. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se hoje, vou falar para nós aqui, você traz para a tua vida. Se hoje, por exemplo, Deus nos chamasse para um trabalho assim, olha lá, tem vários missionários lá atrás, vários daqueles. Aqueles irmãos lá, eles largaram suas vidas, seu conforto, eles largaram. Aqueles irmãos que estão lá atrás, aquelas famílias muitas vezes lá atrás, largaram tudo aquilo que tinham, não por uma causa própria. Vou largar tudo que tenho, vou lá para fala uma das cidades que tem aí atrás, que algum deles estão. Eles largaram para a Bolívia porque tem uma mansão lá na Bolívia, eles vão passar uma vida boa lá na Bolívia. Nada. Às vezes o bispo Aguinaldo estava apresentando alguns dos trabalhos alguns dias atrás. Daqui a um tempo você vai ver, a partir do dia 6 você vai ver, se você nunca foi lá, você vai ver o trabalho que nós vamos começar lá em Retiro São João. A pessoa vai falar assim, mas pastor, eu achei que fosse um templo magnífico, que nem o templo de Salomão, pastor, olha, você vai nem repor que tem na parede. A pessoa vai pensar assim, mas eu vou falar, mas aqui tem a presença de Deus, porque nós estamos fazendo aqui, olhando para o Senhor Jesus Cristo, e a nossa intenção é glorificar o nome dele naquele lugar. Aleluia. Você fala, pastor, a gente vem num lugar imenso, como é que eu vou convidar alguém para vir aqui? Você vai convidar alguém para Jesus transformar a vida dele ou para ele admirar o templo? Glória a Deus. Então, Bispo Aguinaldo mostrou algo assim, querido, um tempo atrás, a respeito de uma obra que estavam começando, né? Uma garaginha assim, sabe, assim, pequenininha, que praticamente cabia um carro, né? Lembra que eu mostrei para você? Um trabalho que estava começando lá. O Bispo Aguinaldo colocou uma foto, postou uma foto lá. E pequenininho, eu falei assim, puxa vida, não é simples, né? Mas Deus deu, Deus preparou. Então, de momento que nós temos aquilo, é aquilo que nós temos que valorizar. Eu falei assim, puxa vida, se aquele que é o nosso líder espiritual aqui falando a respeito de ministério, né, valorizou algo tão pequeno assim lá na frente, com respeito à missão, para que o trabalho fosse começado lá. Eu olhei assim e falei, opa, vamos entrar nessa visão, o caminho é esse. Porque se você, querido, quer ser colocado sobre muito, você tem que ser fiel no pouco.
Porque assim diz a palavra, que quando nós somos fiéis no pouco, querido, o Senhor Ele vai nos colocar sobre o muito. Mas eu já queria entrar no muito. Será que nós vamos valorizar o Senhor se Ele já colocar nós direto no muito? Porque, querido, se nós não somos fiéis, querido, no pouco, no muito, nós também não vamos ser. Não vamos ser. Então seja fiel, querido, naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Porteiro, Obed-Edom foi fiel. Músico, Obed-Edom foi fiel. Guardião, Obed-Edom foi fiel. Ministro, Obed-Edom foi fiel. Líder, Obed-Edom foi fiel. Tesoureiro, Obed-Edom passou a ser também e passou a ser fiel. E os filhos dele todos foram abençoados. Ou seja, cada degrau que ele subia na presença do Senhor, ele era fiel e o Senhor ia abençoando. Ele não precisava chegar assim e falar para o rei: rei, é o seguinte, rei, eu vi falar que tem uma vaguinha para guardião. Eu vi falar, rei. Obed-Edom, você é meu amigo. Não, amado, mas a fidelidade dele refletia tudo isso. A fidelidade dele. A nossa fidelidade reflete, querido, na presença de Deus, e com certeza isso vai brilhando mais e mais na presença do Senhor, e com certeza Ele tem por intenção, tem por tendência a nos levantar. Amém, amado? Se coloque de pé em nome de Jesus, se coloque de pé. Aleluia. Não pare, querido, na tua caminhada por nada. Não pare, amado, o desejo do teu coração de servir ao Senhor por nada na vida. Por mais que você esteja ferido, por mais que você esteja machucado, por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja fadigado, querido, mas uma coisa é certa, querido, nós precisamos avançar, nós precisamos, querido, correr para o alvo, que se chama, querido, presença de Deus, que se chama vida com Deus, querido. Queira, querido, mais o Senhor para a tua vida, queira, querido, mais o Senhor, amado, para você, queira, querido, mais atrair da presença dEle para você, querido. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas. Renovadas para quê, querido? Para nós vivermos o mundo lá fora? Não, querido. Renovadas para que nós venhamos a viver o nosso dia, mas para que nós venhamos a estar, querido, em adoração ao nome de Jesus. Para que nós venhamos, querido, a participar da comunhão do corpo de Cristo. Para que nós venhamos, querido, a dar um crescimento, amado, para a obra de Deus. Para que, querido, isso possa refletir na nossa família, e toda a nossa família, querido, possa se achegar diante do Senhor, por causa das nossas vidas, querido, isso possa servir como um luzeiro para eles, e eles possam olhar para nós, querido, ainda que com o rosto encoberto por causa do reflexo da glória de Deus que está sobre a tua vida, mas para que eles possam olhar para você e eles possam dizer: olha só, tal pessoa é de Deus, tal pessoa tem influência, tal pessoa carrega, transporta algo diferente. Você pode dizer: não, eu transporto a presença de Deus, eu transporto o Espírito Santo de Deus, esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso. Eu gostaria que você, querido, fechasse os seus olhos. Eu gostaria, querido, que você apresentasse, querido, tua vida diante do Senhor. Não, querido, não a matéria, querido, desse mundo. Embora Obed-Edom, querido, fosse colocado sobre o ouro e sobre toda a prata, ou seja, sobre o mais puro, o mais valioso e sobre o mais simples, desde o grande ao pequeno, Obed-Edom, ele foi colocado também, que simbolizava o chamado ouro e prata. Assim, querido, eu gostaria que você apresentasse a tua vida diante do Senhor, mas que você orasse, querido, por aquilo que é espiritual, por aquilo que é espiritual para a tua vida, porque é isso que nós estamos buscando, amado, nessa manhã, amado, o renovo para cada um de nós. Nós estamos buscando, querido, que o Senhor possa encher as nossas vidas o suficiente, amado, e mais do que o suficiente, para nós não queremos nada do que existe no mundo lá fora. Porque, querido, só busca as coisas do mundo lá fora, querido, quem está vazio, quem não está cheio da presença de Deus. Mas se você tem Deus, querido, na tua vida, amado, então você não precisa do mundo e dos conselhos do mundo. Se você tem palavra de Deus para falar, querido, você não tem palavrão na tua boca, porque na tua boca tem palavra do Senhor, tem palavra ungida, querido, tem palavra restaurada, tem linguajar novo, tem um novo cântico, tem nova adoração para você, querido. Se você, sem perceber, começa a cantar músicas do mundo sem perceber, amado, o Senhor vai colocar um novo cântico no teu lábio, amado. O Senhor vai colocar um novo cântico no teu lábio para que você possa adorar somente o nome dEle, porque foi para isso que Ele te chamou, foi para isso que Ele separou você, para que você vivesse, querido, para a adoração do nome dEle. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, no nome do Teu Filho amado, nós estamos aqui, Senhor, com as nossas mãos levantadas a Ti, Senhor. Oh, Pai Santo, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus de vitória.
Tu és aquele que nos levanta, Pai. Tu és aquele, Pai, que abençoa as nossas vidas quando nós buscamos, quando nós atraímos, Deus, a Tua presença. Deus, eu oro, Deus, a Ti, Senhor, nessa manhã. Pai Santo, apresentando diante do Senhor, Pai, nessa manhã, Pai. Oh, Pai Santo, todas as vidas, Pai, que fraquejaram, Pai, por isso não estão aqui, Senhor, nessa manhã, Pai. Oh, Senhor, que valorizaram, Pai, mais aquilo que é segundo plano, Pai. Mas aquilo, Deus, que, oh, Pai, assim como diz a Tua palavra, não importa para Ti, Deus, mas, Deus, deixaram de valorizar, Deus, o momento de estar na Tua casa. Mas olha aqui, Pai, volta os Teus olhos, Senhor, para este lugar, Pai. Volta os Teus olhos, Senhor, para os Teus filhos que largaram suas camas, Senhor, que largaram seus afazeres para estar aqui, Deus, não para buscar, Deus, o ouro, a prata desse mundo, Deus, o apartamento, Deus, na praia ou qualquer outra coisa assim, Deus, mas estão aqui, Deus, para buscar mais de Ti, estão aqui, Deus, para buscar, Deus, mais e mais para a Tua família, Senhor, da Tua presença, Pai, da Tua glória, Deus, da Tua manifestação, dos Teus dons, Pai, no nome de Jesus Cristo, em nome do Teu Filho amado, Pai, eu oro a Ti, Deus, nessa manhã, Pai, pedindo para que o Senhor possa, Deus, satisfazer o desejo do coração dos Teus filhos, oh, Pai, esse desejo de adorador, esse desejo, Pai, de quem clama, Deus, insaciavelmente, Deus, pela Tua presença, esse desejo, Pai, de quem clama, Deus, a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, oh, porque quer mais e mais em Ti, porque quer mais e mais do Senhor, Pai Santo, Pai poderoso, enche, Deus, os corações dos Teus filhos, ó Pai, enche, Deus, os corações dos Teus filhos, Deus, com a Tua palavra, Pai, para que, Deus, eles possam estar satisfeitos o suficiente, Deus, para o ponto de desejar, Pai, o Senhor, para o ponto de quererem, Deus, mais de Ti, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, Pai, guarda, Deus, as mentes, Pai, guarda, Deus, os corações dos Teus filhos, Deus, para que eles sejam, Senhor, totalmente Teus, Pai, para que eles sejam, ó Deus, totalmente do Senhor, para que eles sejam, Pai, do Senhor, Pai, no nome de Jesus, e para que a glória do Senhor, Deus, possa encher essa glória que enche a terra, Deus, que enche os céus, possa encher a terra, Deus, das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai Santo, que nós, Deus, mais do que cânticos, Pai, mais do que músicas e adoração ao nome do Senhor, Pai, que nós venhamos a sentir, Deus, a Tua presença cada vez que nós fazemos tudo isso. Aleluia, Jesus. Quão formoso és, fica assim comigo. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, Senhor. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida. Sei quão formoso és, Rei do universo. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida. Senhor, Maravilhoso, Senhor, que está em Tua presença. maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar as Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar. Mais uma vez, quão formoso és, Rei do universo. Diga assim comigo. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória, Senhor, enche a terra e céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida. Senhor, maravilhoso Deus, maravilhoso é
Ti, Deus, para que Glórias a Deus. essa canção, Deus, não seja simplesmente uma canção, mas seja o desejo do coração de cada filho Teu, Pai, aqui nessa manhã. Glórias, glórias. O prazer deles, Deus, seja que assim, Deus, como a Tua glória enche a terra, enche os céus, possa encher, Deus, também cada vida, Pai, aqui nessa manhã, Pai. Oh, Deus, e que esse desejo possa nos trazer hoje à noite, Pai, aqui, Deus, no momento de Santa Ceia, Pai, para nós, oh, Pai, participarmos daquilo que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Deus, para que esse desejo, Pai, possa estar ardendo, Pai, no nosso coração, como ardia, Senhor, no coração dos cristãos primitivos e de tantos outros, Pai, que amaram a Ti, Deus, não amando suas próprias vidas, mas amando o Senhor em primeiro lugar. Pai, no nome de Jesus, como ardia, Deus, no coração de Obed-Edom, possa, Deus, também arder, Pai, nas nossas vidas, em nossos corações, o desejo, Deus, de buscar, Pai, mais e mais de Ti, porque o tempo está chegando, o tempo está próximo, em nome de Jesus. E nós queremos, Deus, nos aprontar, Deus, para esse tempo que se chama hoje, porque se o Senhor voltar hoje, Deus, nós queremos subir contigo. Se o Senhor voltar hoje, Pai, nós queremos, Deus, morar com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, recebe as nossas vidas, Pai, e abençoa, Deus, mais esse dia nosso, Pai, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, te glorifico e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amado. Amado, qual a intenção desse momento, querido? Nós temos um culto de Santa Ceia hoje à noite, para que o teu louvor, primeiro, querido, a primeira coisa que você venha a fazer nesse dia seja entregar o teu louvor ao Senhor, as tuas primícias ao Senhor, a tua oração, você entregar diante do Senhor, para que o teu dia seja abençoado, para que você possa preparar mais e mais teu coração para o culto de hoje à noite, para que esse momento fique registrado e guardado e gravado no teu coração. Agora, olha só para nós. Por exemplo, se Jesus vier exatamente hoje é um domingo, hoje praticamente ninguém trabalha, praticamente ninguém estuda. Você já imaginou se Jesus viesse buscar a igreja exatamente hoje, exatamente nesse momento? O que dizer quando nós damos prioridade a outras coisas a não ser ao Senhor Jesus? É um caso sério, um caso que você pensa, Paulo, mas eu ouvi isso 100 vezes. Tem pessoas que vão ouvir 200 e não vão valorizar a presença de Deus. Mas assim como o Obed-Edom valorizou e foi abençoado, nós também podemos ser abençoados na presença de Deus. Amém, querido? Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Eu gostaria que você colocasse a tua mão assim nessa posição, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo, que ela permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Coloque a tua mão assim, o alto da tua cabeça, fala assim comigo: eu quero mais de Deus. Eu quero mais. Amém, querido? Então se aproxime dele e permaneça na presença dele, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.